Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã uma palavra que fala a respeito das nossas tribulações, dificuldades, pressões, que é inevitável que todos nós passamos. Mas eu gostaria de dar uma abordagem diferente para você nessa manhã, porque normalmente nós, ao falar sobre passar por momentos de pressão e dificuldade, a nossa abordagem é o que nós precisamos fazer quando nós passamos por isso. São as nossas respostas, as nossas reações, o que é legítimo. Realmente, nós precisamos aprender como responder quando nós passamos por dias assim. Agora, eu gostaria de falar hoje, na verdade, o que Deus faz quando nós passamos por dias assim. E eu quero usar como texto, os irmãos que gostam da teologia, né, Gustavo? Hoje eu vou fazer uma exegese. De Êxodo capítulo 13, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Diga assim, a entrada do deserto. Então guarda isso. Olha para onde que esse povo estava caminhando. E o Senhor ia adiante deles, de noite numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Glória a Deus. Irmãos, todos nós, é inevitável que nós vamos passar por dias difíceis na vida. Pastor, qual que é o conceito, ou qual é a mente do Senhor com relação a desertos nessa dispensação da graça que nós vivemos? Preste atenção. Diferente do que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 8, que diz assim, eu te levei para o deserto, eu te conduzi para o deserto, eu te fiz passar fome para provar e para ver o que estava no seu coração, diz o Senhor. Diferente da maneira que Deus abordava o seu povo no Velho Testamento, na Velha Aliança, hoje o Senhor não nos guia mais pelo deserto, ou melhor, para o deserto. Então não é a vontade de Deus te conduzir para o deserto. Isso aqui é uma palavra de uma boa notícia para você? Não é a vontade de Deus te levar para o deserto, filho. Eu tenho certeza que muitos que aqui me ouvem sempre acreditaram nisso, sempre ouviram isso, que Deus te conduz para o deserto. Mas na nova aliança, Deus não nos conduz para o deserto. Mas é inevitável que existe desertos nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo caído. Existe espíritos caídos, existe homens caídos, e nós passamos inevitavelmente por dias de deserto. Agora, é claro, o deserto é um símbolo na Bíblia. Então, o que é o deserto? O deserto é um símbolo deste tempo de aflição, deste tempo de alta temperatura, deste tempo de pressão, num tempo de uma aparente solidão, num tempo de aridez e sequidão. Então isso é um símbolo para nós. Então é inevitável que às vezes nós vamos passar por momentos onde parece que não está frutificando como frutificou outrora. Parece que eu estava rodeado de irmãos, amigos, parece que eu estou meio sozinho agora. Parece que eu estava colhendo abundantemente, havia prosperidade, mas agora parece que está árido, e está seco, e não estou vendo a prosperidade ou a provisão. Isso são tempos de deserto. Mesmo vivendo na graça, mesmo contemplando a nova aliança, mesmo sendo um filho de Deus e amado por Deus, é inevitável que eu e você vamos passar por dias assim. Agora, qual é a posição do Senhor sobre isso? Então é interessante que Jesus não veio, irmãos, para colocar deserto na vida de ninguém. Você percebeu isso? Jesus, quando chegou na vida das pessoas,
naqueles 3 anos e meio de ministério, ele não veio para colocar pressão na vida das pessoas. Ele não veio para colocar dificuldade na vida das pessoas. Na verdade, ele veio sempre para aliviar a vida das pessoas. Não era assim? A pessoa estava passando por dias difíceis, uma doença na casa. Aí Jesus vinha e trazia mais uma doença. Era assim? Não, Jesus vinha e curava a doença. Então, guarde sempre isso. Você pode até passar por desertos, mas a vontade de Deus é te tirar do deserto. A vontade de Deus não é te levar para o deserto, mas é te tirar do deserto. Agora, muitas coisas na nossa vida traz pressão. Sabe, e quando nós escolhemos, irmãos, servir a Deus para valer, nós vamos abraçar algumas pressões que nós não tínhamos antes. Porque ter uma família, né, cuidar de uma família, traz pressão, traz ou não traz? Então, se você escolher, por exemplo, ser solteiro, não ter filho, não ter esposa, você vai ter menos pressão. É certo ou não? Sim. Quando você escolhe ter uma esposa, quando você escolhe ter filhos, você assume responsabilidades. Uma pressão é colocada sobre você. É assim quando você escolhe servir a Deus e você entra no caminho da liderança, você entra no caminho do discipulado, você ganha vidas para Jesus e agora tem que reproduzir Cristo nessas pessoas, isso gera uma pressão. Você começa a abraçar algumas batalhas, algumas guerras que não são só as suas batalhas. Você abraça as batalhas dos seus filhos, dos seus discípulos, dos seus irmãos. Então, essas coisas acabam que, por vezes, gera pressão sobre nós. E muitas vezes, irmãos, nós passamos também por pressões que o diabo coloca nas nossas vidas. Situações onde ele encontra brecha e vem para nos enfraquecer. A batalha espiritual, ela é real. Vocês estão me entendendo? Então, eu estou falando isso para mostrar para os irmãos esse símbolo de deserto nas nossas vidas. Mas o meu assunto com você nessa manhã, se você está anotando, esse é o tema da minha mensagem, é o Deus presente. Um dos nomes redentivos de Deus, não sei se você sabe, mas o Velho Testamento traz vários nomes de Deus, vários nomes para Deus. Você conhece o Jeová Jirê, é o Deus que... é o Deus que provê, é o Deus da provisão. Você conhece o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Um dos outros nomes, né? Os estudiosos aí, eles resumem em 7 os nomes redentivos de Deus, ainda que tenha vários outros nomes, o Senhor tem vários nomes, mas um dos nomes redentivos de Deus é Jeová Shammah, que significa Deus presente. Jeová Shammah é o Deus que está presente. E quando ele se manifesta na pessoa do Filho, quando ele se manifesta em Jesus, ele diz que Jesus, ele é o Emanuel, que é Deus conosco. Amém, irmãos? Você pode falar isso para o seu irmão? Fala, Deus está presente na sua vida. Deus está conosco. Amém, meus irmãos? Bom, agora, nós lemos um texto aqui, depois pode até deixar projetado. Aqui em Êxodo, capítulo 13, nós estamos vendo o pessoal, o povo de Deus está começando a sair do Egito. E eles estão saindo do Egito em direção ao deserto. Nós já lemos. Em direção ao deserto. Agora, a Bíblia diz que tinha uma nuvem que conduzia o povo. Uma nuvem que ia diante deles, uma nuvem que estava com eles de dia e de noite, uma nuvem que mostrava o caminho. Agora, essa nuvem, o próprio texto já diz, e o Senhor ia adiante deles. Agora, é importante nós compreendermos que esta nuvem aqui é uma expressão da presença de Deus conosco. Isso nós podemos ver, né, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, porque antes nós lemos, quando Jesus ele está para partir, quando Jesus vive com os discípulos, ele está para partir, os discípulos ficam mal. Né? Os discípulos falam, nós entregamos nossa vida, nós depositamos nossa confiança, nossa esperança. 3 anos, agora o cara fala que vai morrer. Era mais ou menos isso que aqueles discípulos estavam pensando. Jesus está partindo. E ele disse assim, vocês não vão ficar órfãos.
eu vou enviar outro Consolador. Ele vai estar com vocês. Quem é o outro Consolador que Jesus prometeu? O Espírito Santo. E aí lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. Versículo 2. Tendo sido batizados, diga assim, batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. A nuvem, então, a nuvem é Deus guiando, mas a nuvem, segundo a revelação do Novo Testamento, é a pessoa do Espírito Santo. Você foi batizado na nuvem e no mar? Sim ou não? Sim. Todos aqueles que foram batizados nas águas e no Espírito Santo foram batizados na nuvem e no mar. O batismo no mar aponta para o batismo nas águas. É o que tira você do Egito e te leva para a terra prometida. Nós precisamos passar pelas águas, passar pelo batismo, da mesma forma que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. Mas eles não foram batizados só no mar. Eles foram batizados também na nuvem. Da mesma forma que eu e você também necessitamos ser batizados nas águas e batizados no Espírito Santo. Quando estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, compreendendo que a nuvem aponta para o Espírito Santo, eu queria compartilhar com vocês aqui nessa manhã 6 princípios que estão nesse texto. A respeito, nós precisamos compreender sobre a posição do Espírito Santo em relação às nossas dificuldades, em relação às nossas pressões. E a primeira delas, o Adriano comentou isso aqui antes, a primeira delas é: o Senhor é aquele que vai diante de nós. O Senhor vai adiante de nós. Sempre que nós nos deparamos com dificuldades, com desafios, sempre que nós nos deparamos com momentos difíceis, nós precisamos ter o entendimento de que o Senhor é aquele que vai à nossa frente e peleja por nós. Outro nome do Senhor é Jeová Nissi. Sabe o que significa isso? O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Talvez você não entende. Como assim o Senhor é a minha bandeira? Porque nós não vivemos em uma geração, um mundo que existe guerras como existiam naquela época. As guerras hoje são diferentes. Mas as guerras medievais e as guerras ali nesse tempo antes de Cristo eram guerras aonde, você já viu nos filmes, aonde o exército ia ali a pé, marchando, os pelotões, e na frente do exército ia um segurando o estandarte, segurando a bandeira. Sempre à frente do exército, caminhando para a guerra, ia a bandeira. O Senhor diz: eu sou a sua bandeira. Em outras palavras, Ele vai diante de nós na batalha. O Senhor é aquele que peleja por nós. Então, primeira referência que nós vemos aqui, eu volto a ler esse texto com os irmãos. Então, o Senhor, Êxodo capítulo 13, versículo 21. Eles partiram de Sucote, à entrada do deserto, e a primeira coisa, o Senhor ia adiante deles. Da mesma forma, irmãos, que o Senhor foi adiante daquele povo saindo do Egito, o Senhor também vai diante de nós. É importante você cultivar essa crença, essa fé, de que você não luta sozinho as suas batalhas, mas o Senhor está indo adiante de você. No versículo 21 nós estamos vendo que eles estavam entrando no deserto. Ou seja, eles estavam, de maneira simbólica nós estamos vendo, eles estavam entrando em um momento difícil. Agora preste atenção, é para momentos assim que nós precisamos do Senhor que peleja por nós. É para momentos de dificuldade que nós precisamos cultivar a fé de que o Senhor peleja por nós. De que o Senhor, Ele vai à nossa frente e Ele luta as nossas batalhas. Agora, quando nós falamos de deserto, deserto nos fala desse tempo que é passageiro. Sabe que não é a vontade de Deus que você viva no deserto. Deserto não é lugar da gente viver. Deserto não é lugar da gente
construir nossa casa e morar. Mas é inevitável que do Egito para a terra prometida, nós vamos passar pelo deserto. Em outras palavras, é inevitável que eu e você vamos passar por tempos, são passageiros, são momentâneos, mas são tempos difíceis nas nossas vidas. Talvez o Senhor colocou essa palavra no meu coração, talvez porque você está aqui hoje, está passando por um momento assim. Tenho certeza que nós não somos todos nós que estamos passando por momentos difíceis. Mas pode ser que você entrou aqui e você está passando por um momento assim. Você encontra dificuldades hoje com relação à provisão financeira. Não estou falando só de um apertozinho, estou falando de momento difícil. Aquele que às vezes está desempregado, aquele que tem uma empresa e o faturamento caiu pela metade. Está difícil, está às vésperas de fechar as portas. O que a gente faz numa situação como essa? Agora, a minha abordagem aqui para você nessa manhã é: o que Deus faz quando você passa por isso? O que o Espírito Santo faz quando você passa por isso? E a primeira coisa é: Ele vai diante de você. O Espírito Santo não te deixa sozinho na chapada, filho. Essa expressão, você conhece essa expressão? Ficar sozinho na chapada? Não conhece? Não, né? O Espírito Santo não te larga. O Espírito Santo não te deixa sozinho. Eu fui muito abençoado quando eu tive revelação do Salmo 23, que é um texto muito conhecido para todos nós. Qual que é o Salmo 23, verso 1? O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Você já reparou que o Salmo 23, ele diz, o salmista Davi está falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele começa falando o que o Senhor faz por nós. Ele me faz o quê? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia pelas veredas da justiça. Ele me conduz junto às águas do ribeiro. O salmista começa a falar tudo que Deus faz. Aí chega uma hora que muda a pessoa, não é mais Deus, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Preste atenção. Não importa se quem te colocou nos momentos difíceis foi suas próprias falhas, suas próprias dificuldades, seus próprios erros, a sua infantilidade, a sua imaturidade, a sua inexperiência. Não importa. Deus não é assim. Deus não é como às vezes nós, na nossa arrogância, pensa. Não é como as esposas que falam: te falei que não era para ir por aqui, agora você vai sozinho, não estou com você. Não tem esposas assim aqui. Não tem mesmo, em nome de Jesus. Essa não é a nossa tendência natural, humana, sim ou não, irmãos? É aquela coisa assim, vai por aqui. Aí a pessoa fala: não, eu quero ir por ali. Vai por aqui. Ele fala: não, mas eu quero ir por ali. Vai por aqui. Aí ele não vai. Ele realmente vai por lá. Qual que é a sua reação depois que ele dá com a cara na parede? Te falei, rapaz. Você não me ouve? Aí ele fala assim: me ajuda agora. Eu? Se vira. É mais ou menos assim que os homens procedem, não é? Agora Deus, Ele nos conduz às águas do descanso, Ele nos conduz nos pastos verdejantes, Ele nos conduz no caminho da justiça, mas se nós andarmos pelo vale da sombra da morte, Ele vai nos buscar. O Senhor é bom. Então não importa, porque às vezes você fica quebrando a cabeça pensando assim: não, mas eu lembro, eu só estou passando por isso aqui porque eu não dei ouvido para o que meu pastor falou aquela vez. Eu só estou passando por isso aqui porque eu fui cabeça dura, eu não dei ouvidos. O Espírito Santo estava querendo me guiar para lá. É verdade, filho, você errou. O Senhor não vai te largar sozinho. Ele está indo adiante de você. Quantos dizem amém? O Senhor vai adiante de nós. E essa é a primeira coisa. Então, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. É neste momento, e às vezes dificuldade, nós precisamos ter a convicção de que o Senhor vai diante de nós. Segundo, então primeiro diz que o Senhor vai diante de nós. Segundo princípio que eu gostaria de compartilhar, no verso 22, diz assim:
o Senhor os guiava pelo caminho. O segundo princípio é, o Senhor nos guia pelo reto caminho. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor guiava eles pelo caminho. João 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção, o Senhor vai ser aquele que sempre vai te conduzir no caminho. O caminho que é Cristo vai dar para você uma vontade boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Você quer experimentar vontade boa, agradável e perfeita? Sim ou não? Tenho certeza que você quer. A vontade boa, agradável e perfeita é importante que você ande no caminho. E o caminho é Cristo. Não é todos os lugares. Não é como você ouve aí fora, todos os caminhos levam a Deus. Isso não é bíblico. Pelo contrário, Jesus diz, eu sou o caminho. Então não tem muitos caminhos, irmãos. Não tem outros caminhos. Só existe um caminho. E o caminho é Cristo. E o Senhor está falando que Ele é aquele que vai nos guiar pelo caminho. Então nós precisamos compreender que Ele não vai apenas diante de nós, mas também nos guia pelo caminho que é correto. Ele nos guia pelo caminho correto. Quando eu pastoreava jovens, pastor Gabriel, eu fui pastor de jovens, muitos anos. E várias vezes eu tive que aconselhar, principalmente irmãs. Várias vezes, o que eu digo é talvez umas 5 vezes. Aconselhar irmãs com um receio, um medo, uma preocupação com relação ao casamento. Normalmente, em todos os casos, pelo menos que eu tive, eram irmãs cheias do Espírito, irmãs espirituais, comprometidas com a obra, líderes na igreja. Eram irmãs abençoadas. E elas serviam na igreja. E aí, às vezes, ia chegando uma certa idade, que às vezes a pressão, né, pelo casamento vai batendo, é normal. Mas sabe o que me chamou a atenção? Teve uns 5 casos de irmãs que chegaram para mim e falaram assim, pastor, sabe qual que é o meu medo? O meu medo é casar errado, pastor. Eu lembro de uma delas, assim, chorava. Isso é interessante que eu vi no Instagram, ela está morando nos Estados Unidos agora, ela está noiva, vai casar. E o irmão, talvez, acho que vai ser obreiro lá, tudo. Ela foi uma que chorou ali na minha sala, falando assim, pastor, eu tenho medo de casar errado. Tenho medo de escolher o marido. Imagina se eu escolher o marido errado, eu vou ter que viver com ele o resto da minha vida. Eu falei para ela, filha, você não vai escolher errado. O Senhor te conduz pelo caminho. Quem pode ter escolhido errado é quem escolheu antes de conhecer Jesus. Mas depois que você conheceu Jesus, filho, agora o errado virou certo. Eu sei que está com o seu cônjuge aí e fala, não fala nada, né? Mas só pensa. Se eu tivesse para escolher hoje, eu não escolheria. Não, mas nós que amamos nosso cônjuge, nós temos que reafirmar. Às vezes eu falo isso para minha esposa. Se eu tivesse que escolher hoje com quem casar, eu ia casar com você. Ah, que é isso, hein? Esse pastor é romântico. Vou aproveitar para falar agora que ela não está me ouvindo. Se ela tivesse, ela só ia fazer o dedinho assim, não é tão romântico assim. Mas olha, irmãos, eu estou pegando um exemplo aqui dessas irmãs solteiras. Por que ela tem esse receio? Porque ela acha que, na verdade, o Senhor não está conduzindo ela. Ela pensa de alguma forma que o Senhor vai tipo assim, deixa ela escolher. Depois ela arca com as consequências. Mas o Senhor é aquele que está nos conduzindo, irmãos. O Senhor, Ele está nos conduzindo pelo caminho. Então, o Espírito Santo, que é a nuvem, sempre vai querer nos guiar pelo caminho. E neste caminho, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, nos dias de angústia, nos dias de tribulação, nos dias de luta, nos dias de aflição, é natural que nós passemos por isso, sim ou não? Sim. Se você passa por dias de dificuldade, irmãos, seja bem-vindo, você é gente. Você é gente. Você fica imaginando que às vezes pastor não passa por dificuldade? Passa. Talvez passa mais que você. Passa por problemas? Passa. Tem lutas no casamento? Tem. Tem dificuldade financeira? Demais. Tem problemas? Igual todos. Eu não fico imaginando, né? Eu estou falando isso por quê? Porque a nossa carne,
muitas vezes em momentos assim, ela nos deixa ser totalmente acusados. Preste atenção, os seus problemas não vão te paralisar. Agora, a acusação, ela pode te paralisar. Então não é porque você está passando por um momento difícil. Quantas vezes já ouvi de irmão falando, pastor, estou pensando em deixar a liderança da célula. Por quê, irmão? Pastor, como é que eu vou falar? Como é que eu vou tirar a oferta ali na célula se eu estou devendo? Meu filho, quem falou que você não pode tirar a oferta se estiver devendo? Você está devendo que você é um mau caráter? Não, pastor, misericórdia. O que aconteceu? Eu fiz, eu me responsabilizei por pagar isso, aquilo, mas no meio do caminho aconteceu isso. Eu não quero, eu vou pagar. Então, filho, você está acusado. Se livre da condenação, se livre da acusação. Seus problemas financeiros, seus problemas conjugais, eles não podem te paralisar. Mas se você permitir a acusação entrar na sua vida, você fica parado. Você fica estagnado. Então o Senhor é aquele que está nos guiando pelo reto caminho. Diga amém. Então nesses dias de dificuldade, dias difíceis, se você está passando por dias de águas tranquilas, só guarda essa palavra com você. Pode ser que um dia você venha passar por dias difíceis. Aí você lembra dela. Mas se você está passando por dias difíceis, essa palavra é para você hoje. É para você aplicar na sua vida hoje. O Senhor é aquele que está me conduzindo. E às vezes, em dias assim, é difícil nós enxergarmos a bondade de Deus. É difícil nós enxergarmos que Deus, Ele continua sendo bom. É fácil, irmãos, nós vermos a bondade de Deus no dia da bonança. É fácil, quando você é promovido no trabalho, levantar suas mãos e falar, oh, Jesus é tão bom. Você chega na sua casa assim, dançando, já traz um rancho nas costas. Alegre. Sua esposa fala, o que está acontecendo? Fui promovido. Aleluia. Deus é bom. Mas não te assusta ouvir o que Tiago falou? Tiago capítulo 1, capítulo 2, se não foge a memória, que ele dá graças a Deus e tem isso por motivo de muita alegria, passar por muitas tribulações. Aí você fica imaginando, essa é a hipocrisia do apóstolo, está vendo? Como que ele tinha por motivo de alegria passar por tribulação? Ele diz, porque a tribulação produz perseverança. Presta atenção, é claro que o Tiago não ficava saltando de alegria diante das dificuldades da vida. Ele só estava sabendo que quem estava por trás daquelas dificuldades poderia edificar e fazê-lo crescer. O Senhor estava conduzindo ele diante das dificuldades. Amém, irmãos? O Senhor nos guia pelo reto caminho. Então, é importante nós lembrarmos, dessa bondade de Deus, que o Senhor é bom. E as situações que nós enfrentamos são ferramentas de Deus para o crescimento. Então preste atenção. Pode parecer um pouco paradoxo para você. Porque a nossa cabeça humana, ela funciona muito na questão da lógica. Mas Deus não trabalha tudo com lógica. Deus trabalha com fé. Então pode parecer um pouco paradoxo. Deus não vai te levar para o deserto, mas no deserto, Deus te faz crescer. É assim mesmo. É assim mesmo. Deus não tem prazer nisso, meu irmão. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer em chegar para você, está lá, sua vida estável, financeira, seu casamento estável, seus filhos, saúde. Aí fala, não, está tudo muito bem na casa desse filho meu. Deixa eu colocar aqui uma doença nesse filho, para ver se dá uma mexida. Porque eu preciso, fazer alguma coisa. Deus não pensa assim. Pelo contrário, quem pensa assim é o diabo. Ou partiu de Deus tocar na família de Jó? Quantos conhecem a história de Jó? Você lembra de quem partiu? Quem foi o originador? Você lembra? Foi o diabo. A Bíblia diz que o diabo foi ter com Deus e falou, tá vendo aí esse Jó? Ele está fazendo isso porque você deu tudo para ele. Em outras palavras, mais ou menos isso. Então, nas nossas vidas, não parte de Deus colocar os problemas para nós. Mas quando os problemas vierem, Deus vai nos fazer crescer com eles. Então é assim que Deus está nos guiando. Por isso,
nós precisamos, né, estar atento. Agora, todavia, irmãos, existe também ataques do diabo. É importante nós sermos sabedores disso. Nós não damos, pelo menos nessa igreja não damos ênfase para o diabo. Nós ensinamos a vontade de Deus e não ficamos aqui falando da vontade do diabo para nós. Mas a Bíblia diz para nós não desprezarmos os ardis de Satanás. E a Bíblia fala para nós resistirmos o diabo. E ele o quê? Fugirá de nós. Ou seja, se a Bíblia diz para nós resistirmos o diabo, é porque ele vem contra nós, sim ou não? Sim, ele vem contra nós. Se ele vem contra nós, nós precisamos aprender a resistir. Eu te pergunto, o diabo pode vir contra nós com doença, sim ou não? Sim. O diabo pode vir contra nós com confusão na família, sim ou não? Sim. Você percebe que nem tudo é tão natural como você pensa. Tem coisa que é ataque do diabo. Aí nós precisamos o quê? Resistir. Resistir. Aí a Bíblia diz que nós resistimos pelo escudo da fé. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 que nós devemos nos armar com a armadura de Deus para que possamos suportar o dia mau. Se Paulo falou que nós temos que suportar o dia mau, é porque é inevitável. O dia mau vai vir. Ou vai vir só para quem é carnal. Ou vai vir só para quem pecou. Ou vai vir só para quem não ouviu direito a vontade de Deus. Não, filho. O dia mau vem para todos. O dia mau vem para todos. Agora, estou aqui dando nomes diferentes para as mesmas coisas. Isso é deserto. Isso é o dia mau. São os dias difíceis. Eles são passageiros. É momentâneo. Não é a vontade de Deus que você viva ali. Mas é inevitável. Você vai passar. Terceiro princípio. O Senhor, Ele nos dá refrigério. A Bíblia diz, versículo 22, o Senhor ia diante deles. Faço questão sempre de estar repetindo para memorizar bem. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Irmãos, a nuvem, ela estava sobre aquele povo todos os dias. E no calor do deserto, a nuvem fazia sombra para o povo. Então você consegue imaginar deserto, né? Eu nunca estive no deserto, mas todos que já estiveram, ou se você pesquisar, você vai ver que o deserto chega facilmente a 50 graus durante o dia. Você consegue imaginar aquele povo caminhando no deserto com o sol escaldante de 50 graus? Facilmente muitos morreriam no caminho. Seriam como é que fala quando sua muito? Desidratado. Morreriam desidratados, morreriam de insolação. Facilmente muitos morreriam. Agora preste atenção. Mesmo que você esteja passando pelo deserto, a nuvem do Senhor virá para te dar refrigério. Mesmo que nós estamos passando, e a sensação é de que nós estamos sozinhos. A sensação é de que está árido. A sensação é de que nada que planta vai germinar e vai colher. A sensação é que não há prosperidade. Isso é deserto. Mas o Senhor está conosco para nos dar refrigério. O Senhor nos dá refrigério. Então calor e altas temperaturas apontam para essas pressões da vida. Todavia nós precisamos lembrar que são em situações assim que realmente o Senhor permite-nos fazer crescer. Então quando você passar por dias difíceis, meus irmãos, não esqueça, esse Pai gracioso que você tem, Ele vai te trazer refrigério. Ele vai te trazer refrigério. Sabe, eu já tive muitas experiências assim. Tem uma delas que talvez vou ter oportunidade um dia de contar para os irmãos com mais detalhes. Mas foi um momento muito difícil, muito delicado, na minha casa. Eu ainda morando com os meus pais. Contar rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes, mas de 99 a 2007, eu com a minha família, meu pai, na verdade, eu trabalhava com ele, nós tínhamos uma empresa.
E essa empresa cresceu, prosperou, né? Não era uma grande empresa, não ficamos ricos, mas nos dava uma boa qualidade de vida, e foi muito bom. A empresa cresceu, e nós éramos distribuidores, né, de um ramo agrícola, de semente, né, no estado de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Bahia. Nós éramos distribuidores exclusivos, e talvez esse foi o nosso erro. A nossa empresa ficou 99% do faturamento limitado a esse nosso fornecedor. E de uma maneira muito mau caráter, na verdade, essa empresa puxou o tapete. E ela, na verdade, tirou a nossa distribuição da noite para o dia. Nós simplesmente fechamos as portas. Mas sabe o que foi delicado? Mais ainda, para mim, que faltava 2 meses do meu casamento. 3 meses. Isso foi em setembro de 2007. Eu estava com todos os preparativos do casamento pronto. Nós estávamos bem financeiramente. Então, e eu trabalhava na empresa, a gente dava os cheques, muitas coisas eu dava para o casamento, pagando com o dinheiro da empresa. A empresa era nossa. Então, assim, o chão saiu. Sabe quando o chão sai? O chão, a gente ficou sem chão. Mas sabe o que foi interessante, irmãos? Que naquele momento, né, eu e a Tássia éramos noivos, nós sentamos e várias coisas passaram na nossa cabeça. Primeiro, não vamos casar. Segundo, vamos casar no cartório. Outro, vamos casar então, mas vamos adiar. Vamos adiar para ano que vem, vamos adiar para uns meses. Ou vamos fazer um casamento mais simples, porque nós vamos fazer uma festa. Nós vamos fazer uma festa, não sei quanto que eu gastei no casamento, gastei bastante. Vamos fazer uma festa e tudo mais, decoração, buffet e tudo. Bom, mas naquele dia nós decidimos, vamos manter tudo que nós já determinamos. Vamos manter. Irmãos, foi isso aqui, ó, para pagar. Mas aquele dia 10 de dezembro de 2007 foi refrigério de Deus nas nossas vidas. Tudo que nós planejamos aconteceu. Tudo que nós imaginamos para a cerimônia de casamento aconteceu. O meu pai ficou muito mal. Porque meu pai queria, era ele que estava dando, porque ele era o dono da empresa. Ele estava dando, na verdade, o casamento. Ele ficou muito mal, porque ele se sentiu impotente, sentiu incapaz. Eu não pude dar para o meu filho aquilo que eu sempre quis dar. E o Senhor me deu uma palavra, eu abracei e falei, pai, eu sei que o Senhor queria, mas isso aqui só está acontecendo. Meu pai fez meu casamento, meu pai é pastor. Então isso aqui só está acontecendo, só pode acontecer dessa forma. Porque eu tenho um pai que está acima do Senhor. O Senhor não deu, mas o meu pai me deu. Você sabe o que é isso? Isso é a sombra no deserto. O dia estava difícil. O momento era difícil. Mas houve um refrigério, houve um bálsamo. O Senhor sempre vai aliviar a pressão à medida em que você pode suportar. Quantos estão me entendendo? Ouça-me, irmãos. Você nunca vai passar por momentos de pressão tão grande a ponto de que você não possa suportar. O Senhor não vai deixar. O Senhor não vai deixar você passar por problemas, dificuldades, pressões, tentações que sejam maiores do que a sua capacidade de suportar. Se você tem passado por altas pressões, é porque você vai longe, filho. É porque você tem muita capacidade para suportar. E à medida que o Senhor está te escavando em meio a essas pressões, você vai crescer para cima também. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Quarto princípio. O Senhor também é aquele que nos aquece e conforta. Isso é um fato curioso. Um fato curioso porque o deserto, irmãos, é um lugar extremamente quente de dia, mas também extremamente frio de noite. Quantos sabiam disso? Sabia que o deserto de noite chega a fazer temperatura negativa? Não existe um lugar no planeta onde a amplitude térmica é tão grande como no deserto, que vai de 50 a 0 graus em 12 horas. Mas o deserto é assim. Mas a Bíblia diz que a nuvem conduzia de dia. E o que conduzia de noite? Uma coluna de fogo. Preste atenção. O fogo certamente estava ali para iluminar. Mas ouça-me,
ele não estava só para iluminar, ele estava também para aquecer. Dias de dificuldades são invernos nas nossas vidas. Inverno é o momento onde as coisas não frutificam. Eu achei tão interessante, para os irmãos isso é muito comum, mas achei tão interessante há 5 anos atrás, quando eu vi pela primeira vez uma vinha. Eu sei que os irmãos, para os irmãos é muito normal, mas quando eu vi uma vinha pela primeira vez, eu vi era primavera, verão, e depois a outra vez eu vi no inverno. A impressão que dá no inverno é que se eu chegasse lá no inverno, eu falar, o que essas arvorezinhas estão fazendo aqui? Corta tudo, joga fora. Isso aqui só serve agora para fazer fogo, é lenha. Mas tem vida lá. Não frutifica. Está tudo seco, mas tem vida lá. Sabe que todos nós passamos por estações de inverno na nossa vida? A nossa vida não é só primavera e verão, irmãos. Primavera e verão é bom. Primavera e verão são frutos. Agora, nós passamos por inverno. A nossa vida passa pelas 4 estações. Nos dias que nós passarmos pelo inverno, o Senhor está conosco para nos aquecer. O Senhor está conosco para nos dar esse calor. Então o Senhor não estava só com aquele povo de dia, por causa do calor, mas estava também de noite. E a noite era a coluna de fogo. Se você está passando em tempos onde o Senhor parece que não ouve as suas orações. Essa é a sensação do inverno, sabe? A sensação do inverno é que parece que você está sozinho. Você ora, mas nada acontece. Você está agindo, mas não tem resultado. A sensação que se tem no inverno é que ninguém está te vendo. A sensação que se tem no inverno é que você pode plantar, você não vai colher. Essa é a sensação do inverno. Talvez esteja passando por dias assim. Mas eu quero te dizer, o Senhor está ouvindo as suas orações. E essa aparente frieza, que tem te trazido às vezes angústia, tem te trazido essa ansiedade, você precisa crer. As estações vão mudar. O Senhor, Ele está contigo. E Ele vai aquecer e trazer os frutos. O Senhor está com você. O Senhor está contigo. O 5º princípio diz: o Senhor nos permite caminhar de dia e de noite. Você reparou que o versículo diz que eles caminhavam de dia e de noite? O Senhor, irmãos, é aquele que nos permite caminhar de dia e de noite. Agora, o que significa caminhar de dia e de noite? Isso nos fala de um povo que nunca para e que nunca retrocede. O Senhor chamou eu e você para caminharmos no dia bom e para continuarmos caminhando no dia mau. O Senhor chamou eu e você para caminharmos quando as coisas estão bem, mas também para continuarmos caminhando quando as coisas estão aparentemente mal. Nós vamos caminhar de dia e de noite. Ouça-me, quando as coisas estiverem bem ao seu lado, nós devemos servir a Deus. Mas quando as coisas não estiverem tão bem, nós continuaremos servindo a Deus. Nós continuaremos servindo a Deus. Nós servimos a Deus na bonança, servimos a Deus no tempo da escassez. Servimos a Deus cheio de saúde, mas também servimos a Deus nas debilidades da nossa saúde. Servimos a Deus com o nosso casamento maravilhoso, mas também servimos a Deus em meio às lutas e dificuldades do casamento. Servimos a Deus quando os nossos filhos estão conosco, mas também servimos a Deus quando os nossos filhos escolhem caminhar por caminhos difíceis. Nós vamos caminhar de dia e de noite. O Senhor nos capacita para caminhar de dia e de noite. Existem dias que parece que o inferno inteiro vem sobre nós. Existem dias que parece que o ataque do inferno inteiro está sobre nós. Mas a palavra do Senhor diz
que Ele vai nos proteger, Ele vai nos guiar, Ele vai nos confortar, Ele vai nos aquecer mesmo em dias assim. Então ouça-me. Se você passa por situações que às vezes parece que junta tudo. Você passou por momentos assim? Parece que você está na sua casa, tem problema. Vai na célula, tem problema. Aí chega no trabalho, tem problema. Aí você pensa, parece que o inferno se reuniu inteiro para me atacar. Problema na célula, problema em casa, problema no trabalho. Tem dias que são assim. Mas quando esses dias chegarem, meus irmãos, esses são dias maus. Quando esses dias chegar, continua caminhando. Continua caminhando. Continua caminhando. Caminhar aqui nos fala de seguir a vontade do Pai. Esse povo estava caminhando em direção a uma terra que emana leite e mel. Eles estavam caminhando em direção a uma terra que era prometida por Deus. Sabe? Às vezes até hoje você ouviu que a terra prometida, que é a Canaã espiritual, é a Nova Jerusalém. Nós vamos morrer aqui e vamos desfrutar da terra prometida lá. Mas eu não creio nesse princípio. Porque se você crer assim, a sua vida aqui na terra vai ser um eterno deserto. Eu creio que Deus tem terra prometida para nós aqui na terra. Eu creio que nós estamos em direção a uma terra que mana leite e mel. Sabe o que é isso? Isso é abundância, isso é prosperidade, isso é fartura, isso é alegria, isso é você poder desfrutar de tudo aquilo. É você plantar e colher. É você ser rodeado de irmãos, amigos mais chegados que irmãos. Isso é Canaã, filho. Talvez você está aqui e já está vivendo Canaã. Você está em Canaã, você percebe isso pela alegria, você percebe isso pelo desfrute, você percebe isso porque você prospera. Você sente que aonde você põe a mão, prospera. Isso é Canaã na sua vida. Mas pode ser que você não chegou lá ainda. A minha palavra para você é: continue a caminhar. Continue a caminhar. O Senhor vai te levar para essa terra que mana leite e mel. E essa terra é aqui. Eu sei que essa terra não é geográfica. Eu não estou falando que essa terra é Caxias do Sul. Mas para você, pode ser. Essa terra não é geográfica. Essa terra é o centro da vontade de Deus. Era a vontade de Deus tirar aquele povo do Egito e levar esse povo para Canaã. Da mesma forma que a vontade de Deus, foi a vontade de Deus tirar você da escravidão do pecado e levar você para uma terra onde você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para ti. Deus é bom e Ele quer dar o melhor para você. Ou você acha que as promessas de comer o melhor dessa terra não se aplicam para nós? Você acha que a promessa de plantar e colher a 30, 60 e a 100 por um não é para nós? Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó. Será que Deus tem isso para nós? Eu estou certo que Deus tem isso para nós. Eu estou certo que você, empreendedor, você que deu esse passo de fé, às vezes saindo ali da sua zona de segurança, que era o seu trabalho, mas por uma palavra de Deus, você abriu o seu negócio. Continue a caminhar. Continue a caminhar. Talvez você não está vendo a colheita hoje, mas ela vai chegar. O Senhor, Ele te guia de dia e de noite. Continue a caminhar. Você abriu a sua empresa, talvez o faturamento não está tão bom. Continue a caminhar. Continue a caminhar. Creia que você pode ser um dos melhores dessa cidade, porque o favor e a graça de Deus está sobre nós. Isso não é só palavra positiva. Eu não estou aqui só para te dar uma palavra de ânimo para começar a semana. Eu não estou aqui só para te dar uma palavra de motivação para você começar a semana. Isso aqui é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Se tem algo que é verdade, irmãos, é isto. Então despreza as circunstâncias, mas fica com a verdade. Se as circunstâncias ao seu redor não estão condizendo com isso que eu estou pregando, fica com a verdade.
Coloque os teus olhos na verdade. Coloque os teus olhos naquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Ele está indo adiante de você. Ele é o refrigério para o dia quente. Ele é aquele que nos aquece no dia frio. Ele é aquele que está sempre ao nosso lado. E por último, o Senhor nunca nos abandona. E aqui nós encerramos, porque no versículo 22 diz: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem. O Espírito Santo que entrou em você está com você todos os dias. Todos os dias. O Senhor disse para Josué, e Ele também disse para nós: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aquela coluna que esteve com aquele povo todos os dias, meu irmão, também vai estar comigo, com você. Mesmo que as tempestades vierem sobre a nossa vida, nós cremos que Jesus está no nosso barco. Agora preste atenção. Talvez você fique pensando que se você passa por tempestades, tempestade é outro sinônimo para a mesma coisa. É um símbolo na palavra de Deus. Talvez você pense que se você passa por tempestade, é porque de alguma forma você está fugindo da presença de Deus. Você está fugindo da vontade de Deus. Assim como foi Jonas. Mas ouça-me. Quantos conhecem a história de Jonas? A tempestade veio sobre o barco de Jonas porque Jonas estava fugindo da vontade de Deus, sim ou não? Sim. É verdade. Mas se você for ler o Evangelho, os Evangelhos, e você vai ver que certa feita, certo dia, Jesus chegou aos seus discípulos e falou assim: vamos passar para outra margem. E aqueles discípulos entraram no barco. E atravessando o mar da Galileia, veio sobre eles uma terrível tempestade. E o barco estava quase indo a pique. Jesus estava dormindo, os irmãos conhecem a história. O que eu quero dizer com isso? Quando você está fugindo da vontade de Deus, vem tempestade. Quando você ouve e obedece a voz de Jesus, também vem tempestade. O que isso significa? A tempestade é inevitável. Ela vem para todos. A tempestade pode vir sim, se você estiver desobedecendo à vontade de Deus. Mas não há garantia de que se você ouvir a voz de Jesus e seguir os seus passos, que você não vai passar por tempestade. Os discípulos passaram só porque eles ouviram a palavra de Jesus. Se eles tivessem ficado parados, eles não passariam pelaquela tempestade. Mas eles ouviram Jesus e passaram pela tempestade. Você não precisa nunca se excusar de servir a Deus com medo de que se você for, você vai atrair pressões sobre a sua vida. Isso é uma mentira do diabo. Se você não se envolver com a vontade de Deus para a sua vida, os dias difíceis virão sobre ti também, filho. Porque vem sobre todos nós. Mas a promessa do Senhor para nós é de que Ele estaria conosco. Quando Jesus falou as últimas palavras e fez uma grande comissão para os discípulos, os irmãos conhecem o texto. Ele diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E qual que é o fim? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fique em pé onde você está. O Senhor está conosco. Ele é um Deus presente. Jeová Shammah é o seu nome. A nuvem é o Espírito de Deus. A nuvem é o Espírito Santo que entrou na sua vida para nunca mais sair. Ele quer te conduzir. Ele quer te guiar. Queria te convidar a fechar os seus olhos por um momento. Não importa se você está passando nesses dias por dias de tribulação. Não importa, na verdade, o que você está passando. O importante é como é que está a sua fé.
Mantenha a sua fé no Deus presente, que nunca vai te abandonar. Isso não está baseado no que nós fazemos ou deixamos de fazer. Isso está baseado na fidelidade de Deus, que prometeu estar conosco e vai estar todos os dias das nossas vidas. Queria te convidar nessa manhã, enquanto nós ministramos aqui na frente, quero te convidar a colocar a sua fé no lugar certo, colocar os seus olhos no lugar certo. Preste atenção, meu irmão. A fé não anula as circunstâncias. A fé não é tola e ela despreza as circunstâncias. A fé só faz você olhar para aquele que está além das circunstâncias. Se os seus dias são difíceis, pode ter certeza, o Senhor quer que você olhe para Ele e não para as circunstâncias.